paixão, morte e ressurreição de Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. Eu te agradeço, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por ti. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Depois, Jesus virou para os discípulos e disse: Felizes os que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não viram. Gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não conseguiram. Eis o nosso Deus. Tininha é uma criança esperta. Vive fazendo perguntas. Um dia ela disse: Mamãe, Deus, como Ele é? A mãe ficou sem jeito, bem atrapalhada, pensando: e agora? Como vou apresentar o Senhor meu Deus à minha filha? Então, respirou fundo e, lembrando-se de um texto que havia lido no passado sobre como falar de Deus aos filhos, resumiu: Deus criou tudo, tudo vezes tudo que existe lá em cima, aqui embaixo, em qualquer lugar que você imaginar. Faz milhões e milhões de anos que Deus está criando, criando e criando. Por isso, Ele é o Pai de tudo e o chamamos carinhosamente de Papai do Céu. E a menina falou: Nossa, mãe, então Ele é muito velho? E a mãe disse: Tão velho que sempre existiu e jamais começou. Nós nascemos um dia. Você começou há 5 anos e eu há 26, mas Ele, o nosso Deus, jamais começou. Ele sempre existiu. Tininha franziu a testa meio encabulada. Se Deus é velho, deve ficar cansado, tossindo e ralhando como o bisavô, não fica, mamãe? Não, minha filha, é por isso que Ele é Deus. Não é como os humanos, Ele é único. Deus é sempre antigo e sempre novo, porque para Ele não há dias, meses e anos. Para Deus o tempo é diferente. Nós nunca vamos conseguir nem imaginar como é ser assim eterno. Para nós tudo que existe teve de começar, mas como foi Ele quem começou tudo, já existiu antes de antes, de antes de antes. Deus é muito diferente de tudo que podemos imaginar. Por isso olhamos para cima quando falamos com Ele, que está muito além de nossa pobre cabecinha. A menina ficou aparentemente satisfeita. As respostas da mãe tinham sido suficientes para que ela soubesse que Deus é grande
eterno e diferente. O único e verdadeiro Deus é conhecido porque se deixa conhecer. Todo ser humano, com uma pequena tininha, se depara com a velha pergunta: quem é Deus? Deus é quem se deixa revelar. Ninguém o descobre, ele se revela. Revelou-se no Antigo Testamento aos patriarcas, reis e profetas, e se revelou nos Evangelhos, na pessoa de seu Filho Jesus. Sendo Deus e homem, o próprio Jesus é a expressão total da nova e eterna aliança entre Deus e os homens. Ele mostra que Deus é Pai para os homens e como os homens devem viver para se tornarem filhos de Deus. Através de sua palavra e ação, foi inaugurado por Jesus o reino de Deus. Esse reino não é mais como era no Antigo Testamento, uma aliança com um povo, e sim uma aliança aberta a todos os homens, todos os povos de todos os tempos e lugares. Em Jesus, Deus quer reunir toda a humanidade numa só família, onde todos vivem como irmãos, repartindo entre si os bens materiais e espirituais. Jesus não deixou nada escrito. Ele pregou, ensinou e colocou em prática a vontade de Deus. Isso fez com que ele entrasse em conflito com a estrutura da sociedade que o perseguiu, prendeu e matou. Mas Jesus ressuscitou, enviou o Espírito Santo e os discípulos continuaram a sua missão, pregando, ensinando e fazendo tudo como o grande mestre fazia. Para matar Jesus. Jesus visitou o túmulo de Lázaro e ficou muito comovido. O túmulo parecia uma gruta e na porta havia uma grande pedra fechando a entrada. Tirem a pedra. Marta, a irmã de Lázaro, disse: Senhor, ele já está cheirando mal. Há 4 dias que foi sepultado. Eu não disse que, se você crer, verá a glória de Deus? Aí tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso para que todos acreditem que tu me enviaste. Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano e uma faixa em volta do rosto. Então Jesus disse: Desenrolem as faixas. Lázaro já pode ir para casa. Muitos judeus que tinham ido visitar a família enlutada viram o que Jesus fez e creram nele. Mas alguns voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito.
Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes reuniram-se com o conselho superior e disseram: "O que é que vamos fazer? Este homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que continue assim, todos vão acreditar nele. As autoridades romanas vão agir contra nós e vão destruir o templo e o nosso país." Caifás, que era o grande sacerdote naquele ano, disse: "Ainda não entenderam? Para vocês, é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país inteiro seja destruído." Naquele instante, Caifás não falava por si mesmo. Como grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir todos os filhos de Deus espalhados por toda parte. Daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso ele já não andava no meio do povo na Judéia. Foi para uma região próxima do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomarem parte na cerimônia de purificação. Eles procuravam uns aos outros: "E o que é que vocês acham? Será que ele vem à festa?" Os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus. Por isso deram esta ordem: "Se alguém souber, diga onde ele está." Triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, a grande multidão que viera participar da festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: "Glória a Deus! Bendito seja o que vem em nome do Senhor! Bendito seja o filho de Davi, o rei de Israel!" Jesus encontrou um jumentinho, montou, como diz a Sagrada Escritura. Não tenha medo, povo de Jerusalém. Agora o seu rei vem aí, montado num jumentinho. Os discípulos não entenderam, mas depois que Jesus foi recebido na presença de Deus, lembraram-se do que estava escrito a respeito dele, e foi o que aconteceu. A multidão que estava com Jesus quando ele havia chamado Lázaro do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do milagre. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo o que havia feito. Então os fariseus observaram: "Vejam, não estamos conseguindo nada. Todos estão indo com ele." Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, havia alguns gregos. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: "Senhor, queremos ver Jesus." Filipe foi dizer isso a André, e os dois falaram com Jesus. Ele disse:
Chegou a hora do Filho do Homem receber uma glória muito grande. Eu afirmo a vocês que se o grão de trigo não for lançado na terra e não morrer, vai continuar a ser apenas um grão. Mas, se morrer, vai dar muito trigo. Quem ama a sua vida vai perdê-la, mas quem não se apega à vida neste mundo vai conservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me. Onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E o meu Pai vai honrar quem me serve. Agora minha alma está cheia de aflição. O que eu vou dizer? Direi: Pai, livra-me desta hora de sofrimento. Não, pois foi para isso mesmo que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: Eu já glorifiquei o meu nome e para sempre vou glorificá-lo. A multidão que se encontrava ali escutou a voz e comentava: É um trovão. Mas outros achavam que um anjo falava com ele. Porém, Jesus disse: Não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de julgar este mundo, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu me levantar da terra, vou chamar todos a mim. A multidão respondeu: A nossa lei diz que o Messias viverá para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus carinhosamente respondeu: Por pouco tempo ainda a luz vai estar com vocês. Vivam as suas vidas enquanto têm esta luz, para que a escuridão não surpreenda vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, acreditem nela para que possam pertencer à luz. Depois que Jesus disse estas palavras, foi embora e se escondeu. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não acreditavam nele para que acontecesse exatamente o que disse o profeta Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Eles não podiam crer, porque, como disse Isaías, o Senhor fechou seus olhos e suas mentes para que não voltem para Ele a fim de serem curados. Isaías disse tudo isso porque viu a glória de Jesus e falou a respeito dele. Mesmo assim, muitos fariseus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele para não serem expulsos da sinagoga. Eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus olhou para eles e disse: Quem crê em mim, crê não somente em mim,
mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo para aquele que crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não obedecer, eu não o julgo. Eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem está julgado por si mesmo, porque já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o seu juiz no último dia. Sim, eu não tenho falado por minha conta, mas o Pai que me enviou, esse é quem me diz o que devo dizer e anunciar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Jesus lava os pés dos discípulos e come a ceia com eles pela última vez. Faltava só um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de voltar para o Pai. Ele sempre amou os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia colocado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair o Mestre. Jesus sabia que o Pai tinha dado todo o poder para ele. E sabia também que tinha vindo de Deus e para Deus teria que voltar. Então levantou-se, tirou um manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este ficou surpreso. Mestre, o senhor vai lavar os meus pés? Deixa, Pedro. Agora você não entende o que estou fazendo, mas vai entender mais tarde. O senhor nunca vai lavar meus pés? Insistiu o pescador. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Então, senhor, não lave somente os pés, lave também as minhas mãos e a cabeça. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos. Isto é, todos menos um. Jesus já sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus tornou a vestir o manto, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Sou o senhor e mestre, e lavei os seus pés. Por isso devem lavar os pés uns dos outros, porque dei o exemplo para que façam o que eu fiz. Eu afirmo que o empregado não é superior ao patrão, nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o enviou.
Agora vocês conhecem esta verdade e, se a praticarem, serão felizes. Não estou falando de todos, pois conheço aqueles que escolhi. Porque é preciso acontecer o que dizem as Escrituras. Aquele que toma refeição comigo virou-se contra mim. Digo isso agora, antes que aconteça, para que no dia que acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Em verdade, quem receber aquele que eu envio é a mim que recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer estas palavras, Jesus ficou muito comovido e disse com toda clareza: Eu afirmo que um de vocês vai me trair. Os discípulos se entreolharam. Eles não sabiam exatamente de quem o mestre estava falando. Perto de Jesus estava o discípulo que ele amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: Pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou ainda mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é? É aquele a quem vou dar um pedaço de pão molhado. Em seguida pegou e molhou um pedaço de pão e deu a Judas Iscariotes. Logo que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse, olhando firme: Judas, faça logo o que está planejando. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus falava assim. Como era Judas que tomava conta do dinheiro, alguns imaginaram que Jesus o mandou comprar alguma coisa para a festa ou dar algum auxílio aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu depressa. Lá fora já estava bem escuro. Era noite. Amor. Quando Judas acabou de sair, Jesus disse: Agora a glória do Filho do Homem é revelada e a glória de Deus é vista por meio dele. E se a glória de Deus é revelada por meio dele, então o próprio Deus vai revelar a glória do Filho do Homem. E Deus vai fazer isso agora. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês irão me procurar, mas eu lhes digo agora o que já disse aos judeus: vocês não podem ir onde vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Se tiverem amor uns aos outros, todos vão saber que são meus discípulos. Pedro perguntou a Jesus: onde é que o Senhor vai? Onde eu vou, você não pode ir agora. Mais tarde poderá me seguir. E Pedro tornou a perguntar: por que não posso ir agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor.
Está mesmo, Pedro? Pois em verdade, eu afirmo que antes que o galo cante, você vai dizer 3 vezes que não me conhece. Vai negar o meu nome. Então Jesus virou-se para os outros discípulos e disse: Não fiquem preocupados. Confiem em Deus e confiem também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou lhes preparar um lugar. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que estejam onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho que os levará para onde vou. Tomé perguntou: Não sabemos onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Agora que vocês me conhecem, poderão conhecer também o meu Pai. Sim, desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe interrompeu: Senhor, mostre-nos o Pai. Isso é tudo que precisamos? Filipe, faz tanto tempo que estou com vocês e ainda não me conhece. Quem me vê, vê o Pai. Por que me diz: Mostre-nos o Pai? Você não crê, Filipe, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Judas, não o Iscariotes, perguntou a Jesus: Como será possível ao Senhor mostrar isso apenas para nós e não para o mundo? Quem me ama vai obedecer à minha mensagem e o meu Pai o amará. O meu Pai e eu viremos para viver com Ele. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. E a mensagem que escutam não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Deixo com vocês a minha paz, não a paz que o mundo costuma dar. Não se preocupem, não tenham medo. Ouviram o que eu disse? Vou, mas voltarei para ficar com vocês. Digo isso agora, antes que essas coisas aconteçam, para que quando acontecerem, acreditem. Não posso continuar a falar por muito tempo. Está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim. Mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo o que Ele manda. Levantem-se. Vamos embora daqui. A prisão de Jesus. Jesus e os discípulos deixaram o local onde haviam comido a última ceia. Foram para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles.
Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Estavam armados e levavam lanternas e tochas. O Senhor sabia tudo o que estava para acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: "Quem vocês procuram?" "Jesus de Nazaré." "Sou eu." Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou novamente: "Quem é que vocês estão procurando?" "Jesus de Nazaré." "Já disse que sou eu." "Se é a mim que vocês procuram, então deixem estes outros em paz." Aí se cumpriu o que Jesus havia dito antes: "Meu Pai, de todos os meus discípulos, nenhum se perdeu." Aí Simão Pedro tirou a espada e cortou a orelha direita de um homem chamado Malco, que era empregado do sumo sacerdote. Mas Jesus não aprovou a reação de Pedro. "Guarde a sua espada." "Você acha que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o meu Pai me deu?" Jesus diante dos saduceus e fariseus. Depois de Jesus curar a orelha do soldado ferido por Simão Pedro, os oficiais, o comandante e os guardas do templo o amarraram e prenderam. Eles levaram Jesus até a casa de Anás. Anás era o sumo sacerdote, sogro de Caifás. Foi Caifás quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo iam seguindo Jesus. Esse discípulo era conhecido na casa do sumo sacerdote. Por isso entrou junto com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, perto da porta. O outro discípulo que estava lá dentro saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Ela deixou Pedro entrar, mas perguntou: "Você não é um dos discípulos daquele homem?" "Eu não." Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava no meio deles e se aquecia também. O sumo sacerdote fez perguntas a Jesus a respeito dos seus discípulos e sobre o que ensinava. Então Jesus respondeu: "Eu sempre falei abertamente a todos. Costumava ensinar no pátio do templo e nas casas de oração, onde o povo se reúne. Tudo o que falei, falei abertamente. Nunca disse nada em segredo. Então, por que essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram. Eles podem dizer o que eu falei." Quando Jesus disse:
eles podem dizer o que eu falei. Um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada. É assim que você fala com o sumo sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois, Anás mandou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então alguém perguntou: Você não é um dos discípulos daquele homem? Não, não sou. Um dos empregados do sumo sacerdote, parente do homem que Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: Eu não o vi com ele no jardim? Não, disse Pedro, negando o nome de Jesus mais uma vez. Jesus é condenado à morte pelos romanos, fariseus e saduceus. Levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã. Os judeus não entraram no palácio porque desejavam continuar puros, conforme o ritual da religião deles, pois assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então Pilatos apareceu, foi encontrar-se com eles e disse: Que acusação vocês têm contra este homem? O senhor acha que iríamos entregar este homem para ser julgado se não tivesse cometido algum crime? Podem julgá-lo vocês mesmos, de acordo com suas leis, disse Pôncio Pilatos. Os judeus responderam: Nós não temos o direito de matar ninguém. Pilatos entrou novamente no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Esta pergunta vem do Senhor mesmo? Ou foram os outros que disseram isso a respeito de mim? Você pensa que eu sou judeu? Pois foi a sua própria gente, os saduceus, os fariseus e os chefes dos sacerdotes que o entregaram. O que foi que você fez? Você é ou não é rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Se ele fosse deste mundo, os meus amigos lutariam e eu não seria entregue aos judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então, você é rei? É o Senhor que está dizendo isso. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem crê na verdade ouve a minha voz. A verdade. O que é a verdade? Então Pilatos foi lá fora de novo, na frente do palácio, e falou assim aos judeus: Eu não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas, conforme o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro no dia da Páscoa.
Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Aí todos começaram a gritar: Não, Jesus não, solte Barrabás. Barrabás era um criminoso. Então Pilatos mandou surrar Jesus. Depois, os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em seus ombros jogaram um manto vermelho. Chegavam perto dele e zombavam: Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas no Filho de Deus. Aí Pilatos foi lá fora de novo. Vejam, vou trazê-lo aqui para que saibam que não encontro nenhum crime neste inocente. Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com um manto vermelho. Vejam, aqui está o homem. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas viram Jesus, começaram a gritar: Crucifique! Crucifique! E vocês mesmos levem e crucifiquem este inocente, pois eu não encontro nenhum crime nele. Repetiu Pilatos. Nós temos uma lei, responderam os judeus, e segundo ela, este homem deve morrer, porque se diz filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Não quer responder? Lembre-se, eu tenho autoridade tanto para soltar como para mandar crucificá-lo. Esta autoridade que o Senhor tem sobre mim lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor tem uma culpa muito maior. Pilatos ouviu isso e quis soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo dele. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra, Gabatá, em língua hebraica. Era quase meio-dia daquela véspera de Páscoa. Pilatos disse: Aqui está o rei de vocês. Mas o povo gritava: Fora com ele, morra, crucifique. Querem que eu crucifique o seu rei? Os sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus morre na cruz depois de muito sofrimento. Jesus foi embora do palácio de Pilatos, carregando a sua cruz em direção do Calvário, lugar chamado em hebraico de Gólgota. Ali no Monte Calvário, o crucificaram. E crucificaram também outros 2 homens, um em cada lado de Jesus. Pilatos escreveu um letreiro em latim, grego e hebraico, mandando colocar em cima da cruz: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus.
Os saduceus e fariseus leram o letreiro porque o lugar em que crucificaram Jesus ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes reclamaram: por que escrever Rei dos Judeus? Escreva: este homem disse: eu sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos respondeu: o que eu escrevi fica escrito. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram suas roupas e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Pegaram também a túnica sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Então os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica. Vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso foi assim para que acontecesse o que as Escrituras dizem: repartiram entre si as minhas vestes e sortearam a minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria Madalena, e Maria, mulher de Clopas. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele estimava, disse a ela: mãe, aí está o seu filho. Em seguida disse a ele: filho, aí está a sua mãe. Então esse discípulo levou a mãe de Jesus para daí em diante morar na casa dele. Depois disso, Jesus viu que tudo estava consumado. E para que acontecesse o que está escrito nas Escrituras, disse: tenho sede. Ali por perto havia uma vasilha cheia de vinho barato. Molharam nela uma esponja, puseram numa vara, encostando na boca de Jesus. Quando ele bebeu o vinho, disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou seu espírito e morreu. Então os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos 3 crucificados e os tirassem das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos continuassem ali. E aquele sábado era considerado especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado. Em seguida quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele estava morto e não quebraram as suas pernas. Um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também acreditem. Nós sabemos que ele disse a verdade e ele também sabe. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras dizem: nenhum dos seus ossos vai se quebrar. Eles vão olhar para aquele a quem atravessaram com a lança. O enterro, o túmulo vazio e a ressurreição de Jesus. Depois que Jesus morreu,
José, que era da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Conseguindo a licença, José retirou o corpo. Nicodemos, aquele que tinha ido ver Jesus à noite, bem às escondidas, levou uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Esses dois homens pegaram o corpo do mestre e o enrolaram em lençóis perfumados. Os judeus costumavam fazer isso para enterrarem seus mortos. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo dele, porque o túmulo ficava perto e também porque ia começar o sábado dos judeus. Domingo, bem cedinho, ainda era madrugada, estava escuro. A maioria das pessoas estava dormindo, porém Maria Madalena andava pela escuridão. Ela foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava muito, e disse: "Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Então Pedro e o outro discípulo foram até lá. Os dois correram, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Quando se abaixou para olhar, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Então o outro discípulo também entrou no túmulo. Ele viu e acreditou. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. Os dois voltaram para casa. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos estavam reunidos, de portas trancadas, com medo dos fariseus e saduceus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida mostrou as mãos e o lado para eles. Quando viram o Senhor, ficaram muito alegres. Jesus disse novamente: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio." Depois o Senhor soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Ele é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenham a vida em plenitude por meio de Jesus, o Senhor.
É morrendo que se vive. Há quem morra todos os dias. Morre-se no orgulho, na ignorância, na fraqueza. Se morre num dia para nascer no outro. Morre a semente para nascer o fruto. Morre uma pessoa para o mundo, mas renasce para Deus. Em toda morte surge uma vida nova. Esta é a esperança de quem se entrega inteiramente a Deus. Triste é ver gente morrendo por antecipação, angústia, tristeza, desânimo. São pessoas se entregando ao fumo, à bebida, às drogas, comendo mal e perdidas no excesso de peso. Elas gritam como se estivessem no meio de uma selva e aí morrem um pouco a cada dia que passa. A lembrança dos nossos mortos desperta o desejo de abraçá-los outra vez. Uma grande vontade de retroceder no tempo e segurar a vida. Mas nós temos a presença porque a sentimos. E fica então uma saudade triste machucando a nossa alma, junto à lágrima cristalizada, intocável, distante. O céu azul, misterioso e infinito, rolando sobre a nossa pequenez, nos relembrando os que já partiram. Eles conviveram conosco, encheram de sorrisos, carinho e paz as nossas vidas. Partiram deixando-nos o vazio humano, inconsolável. Disfarçamos a saudade que sentimos deles, mas de vez em quando parece que ouvimos o ruído de seus passos, o som de suas vozes e lembramos os seus gestos, suas mãos que nos afagam, seu olhar que nos amparam, o sorriso confortador. Que vontade de rever novamente aquele rosto, que vontade de ficar quando é hora de partir. E surge devagarinho o arrependimento por não ter amado mais, não ter feito o melhor a cada instante. Este soluço fica sufocado na garganta. Meu Deus, há tanta gente morrendo sem partir. Mas o Senhor venceu a morte. Ao seu lado também venceremos a morte. Há esperança para todos, muita esperança. Que ausência tão cheia de presença é o seu lugar no sepulcro, Senhor. Que morte cheia de vida. Louvado seja o seu nome, Jesus, porque na sua vitória nós também somos vencedores. Nossas lágrimas foram enxugadas e o nosso pranto se transformou em alegria, Senhor, com a sua ressurreição.